Hora do Chá. Conhecimento, habilidade e ação para o RH. Um oferecimento Casa Tempero. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do A Hora do Chá, o podcast da Casa Tempero, que sempre traz aqui um bate-papo, muito serviço, muita conversa para o profissional de RH. Esse ano a gente volta com uma novidade, que é a transmissão do nosso podcast também no YouTube. Então, se você está acostumado a assistir podcast mais do que ouvir o podcast, então fique tranquilo, procure no YouTube A Hora do Chá ou Casa Tempero, que eu tenho certeza que a gente está bem ranqueado já. E para melhorar esse ranqueamento, inclusive, se você curtiu o episódio, comentar ou seguir, vai ajudar mais ainda. E para começar bem essa segunda temporada, a gente vai tratar de um tema que está super na moda. Algo que já reúne algumas polêmicas e principalmente dúvidas. O tal do ChatGPT, a revolucionária inteligência artificial especializada em diálogos. Você que é profissional de RH, sabia que dá para usar o ChatGPT para facilitar as tarefas também do seu dia a dia? Pois é, quem vai nos explicar um pouco mais sobre essa ferramenta e debater também com a gente as funcionalidades dessa inteligência artificial é o meu camarada Wander Muniz. O Wander é executivo na área de tecnologia e inovação, tem MBA em neurociência e especialização em bioinformática. Ô Wander, tudo bem com você, cara? Obrigado pelo seu tempo. Vamos conversar. Você deve ter ouvido muito essa pergunta, né? O que é esse tal do ChatGPT? A gente já vai entrar nesse tema, mas antes me fala, tá tudo bem com você? Tudo ótimo, cara. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Abrir essa temporada com vocês é, assim, primeiro uma responsabilidade imensa, né, com o público. E segundo que, cara, bater papo com você sempre é gostoso. Mas assim, abrir uma temporada, cara, você já jogou uma responsabilidade grande, mas vamos lá, vamos lá. Ô, Wander, então, cara, deixa eu te perguntar, esse tal do ChatGPT, tá? A gente está acostumado, né, com muitas ferramentas de busca, sites que trazem soluções rápidas. Sabe o que eu lembrei vendo o ChatGPT? O robô Ed da Petrobras. Você que tem mais ou menos a minha idade, você vai lembrar do robô Ed. Depois você explica para nós qual que é a diferença do ChatGPT pro tal do robô Ed. Mas, enfim, qual que de fato é a diferença do ChatGPT para esses sistemas automatizados de perguntas e respostas? ChatGPT é o bisneto, se a gente for pensar numa escala de evolução, é o bisneto do RoboEd. O RoboEd, se eu não me engano, ele é de 2004. Foi um dos primeiros chatbots que a gente teve no Brasil, que a Petrobras lançou, que era uma plataforma de comunicação, né? Na época, um conceito ainda novo para muita gente, que fazia conversas simultâneas com milhares de usuários, tirava dúvidas, falava um pouco sobre preservação de ambiente, um monte de coisa desse tipo. Mas, se a gente for falar de história, isso é fato curioso e interessante, né? O primeiro chatbot do mundo, ele é um pouco mais antigo que nós, mas todo mundo acha que essas coisas são novas. O primeiro robô que tinha esse conceito de conversar com as pessoas, ele foi feito na década de 70, para você ter uma ideia. A gente está falando aí já de bons tempos, né? Chamava Elisa. Ele, na verdade, começou a ser construído no final dos anos 60, ali mais ou menos 66, 67. E ele tinha a função de conversar com as pessoas para fazer suporte psicológico. Tinha aí um princípio de começar a falar com as pessoas para interagir, criar essa primeira interface de assistente virtual já há muito tempo. O que acontece é que com o tempo a gente foi evoluindo a forma de dialogar com o usuário. Tanto que a gente brinca que o segredo do ChatGPT hoje não é ele responder, cara, é a gente saber fazer pergunta. Porque dependendo da pergunta que você fizer, vai vir uma resposta absurdamente pior do que a pergunta. O segredo está na pergunta. Eu sempre falo isso, o segredo está na pergunta. Mas esse burburinho em cima da tecnologia, ela se dá pelo fato de que hoje você consegue travar por muito tempo um diálogo constante com uma construção de resposta que tem um suporte gramatical, um suporte léxico, né? Um suporte morfológico, sintático principalmente. O importante é o prompt. Então, aonde a pessoa, o prompt é aquela barrinha onde a pessoa está colocando a pergunta dela ali. O que o ChatGPT trouxe foi a capacidade de você conseguir ficar muito tempo, por longo período, fazendo perguntas e essa conversa ser interativa. Ou seja, ela ter sentido para quem está perguntando.
Porque eu poderia dar qualquer resposta, eu poderia sustentar essa resposta por horas, né? Sustentar várias respostas por horas. Mas o conteúdo sintático, a lógica, a conexão entre as respostas, a forma como você responde, a forma como o chat responde para você, é que dá essa percepção de evolução e fala assim, opa, temos uma máquina que consegue traçar um diálogo, muitas vezes melhor do que alguns seres humanos. Isso é impactante, porque até então o domínio de fazer isso era único e exclusivamente nosso. E a gente está aí vivendo a primeira vez na história da nossa pequena humanidade, temporalmente nós somos muito curtos, alguma outra entidade, no caso uma entidade não biológica, que consegue travar um tipo de diálogo parecido com o nosso. A gente não tinha ninguém antes fazendo isso. Então isso, para todo mundo, até para gente que trabalha na área, tem um impacto grande, porque a qualidade da resposta é muito boa. Sim. Cara, e eu tenho visto muita gente que trabalha com comunicação utilizando o ChatGPT para criar títulos de anúncios, manchetes de notícias. Eu imagino que para um recrutador isso pode ser uma mão na roda também, né? Então, que dicas que você dá para evitar respostas, né? Porque assim, eu imagino que algumas respostas podem ser repetidas, mas você meio que já deu a deixa aí, né? O segredo tá na pergunta. Então, que dica que você dá para quem cria a pergunta? Acho que assim, principalmente para quem está no meio de recrutamento e seleção, o que é mais chato no recrutamento e seleção? E aí, esquece o chat GPT por 2 segundos, vamos pensar no básico de recrutamento e seleção. O pior que todo mundo enfrenta é aquele questionário de pergunta padrão. Então, assim, se o questionário é de pergunta padrão, o ChatGPT vai conseguir responder. E provavelmente, se o questionário foi feito com perguntas padronizadas, o interlocutor do outro lado, né, o recrutador, está esperando a resposta padronizada também. Às vezes, e eu diria que talvez, e aí é uma informação que vem exclusivamente da minha cabeça. Às vezes, o recrutador até queria uma resposta diferente, mas ele tem que seguir um determinado padrão que foi imposto ou que foi colocado ali como uma métrica, como uma técnica de fazer o processo de recrutamento e seleção. Aí, você tem a problemática do, ok, se eu tenho perguntas padronizadas, as respostas vão ser padronizadas. Se eu tenho uma máquina que consegue me dar respostas padronizadas com coerência para aquilo, qualquer um consegue responder. Voltamos ao X, pergunta vai fazer diferença. A grande característica agora vai ser exatamente o recrutador conseguir fugir daquele script padrão e conseguir formular a pergunta certa para escolher o profissional certo. Porque às vezes você faz um questionário de perguntas que elimina uma quantidade de pessoas de um processo seletivo e nessa quantidade de pessoas eliminadas podia estar quem você precisa. Porque a característica dos empregos daqui para frente vai ter mecanismos diferentes de escolha. Elas vão precisar ter algum tipo de acuracidade diferente da acuracidade que a gente tem. Então, assim, eu posso usar o ChatGPT para me ajudar do lado do recrutador? Posso. Eu posso usar o ChatGPT se eu for alguém que está num processo seletivo para me dar as respostas padronizadas que determinado questionário quer? Com toda certeza também. A questão vai ser justamente de quem recebe essa informação para tratá-la, né? Como é que o recrutador, como é que o time de RH vai tratar essa informação? Como é que ele olha para isso e fala assim, isso aqui não foi o cara que respondeu não, isso daqui tem cara de que foi o robô. Porque provavelmente vai estar com algum tipo de formatação e conteúdo de resposta muito padronizado, né? Muito scriptizada. Pois é, e eu acho que a gente vai percebendo isso aos poucos, né? A gente vai cada vez mais receber um conteúdo que vai bater o olho e falar assim, você tem um jeito de chat GPT? Né? Você não acha que a gente vai chegar um momento que a gente vai bater um olho? Ou de fato o chat GPT pode se atualizar para talvez ser menos padrão ou menos previsível nas respostas? Ele vai se atualizar para ser menos previsível. Na verdade, assim, ele sempre trabalha com previsão. O modelo dele é um modelo preditivo. Ele sempre vai tentar te dar a melhor resposta, dado uma série de fatores estatísticos, probabilísticos, que a gente poderia entrar em detalhes, mas não vem ao caso. Ou seja, ele sempre vai melhorar neste sentido de resposta. Volta a sacada do, e se eu não mudar a pergunta, a resposta dele pode ser melhor para a mesma pergunta? Com certeza. Por isso que o segredo está na gente ficar ajustando a pergunta em função daquilo que eu quero. Porque aí eu vou estimular a ter respostas boas. O ChatGPT é uma grande ferramenta
tanto para publicitário, para RH, para times que trabalham com construção de conteúdo, porque ele consegue te dar gatilho mais rápido, te dar um caminho mais rápido para aquilo que às vezes você está travado na ideia. Eu sei o que eu quero, eu tenho a ideia do que eu quero, mas eu não estou conseguindo desenvolver, ela não está conseguindo rodar. Sabe aquela hora que você senta e fala assim, não consigo. Você vai lá, faz uma perguntinha para ele, ele vem com uma lista de coisas, você fala, esse caminho aqui que era o caminho que eu queria seguir. Isso assim, esse é o tipo de ferramental que ele entrega para quem é produtor de conteúdo, para quem trabalha com interação com pessoas, com o time de RH, que é sensacional, cara. Ó, eu acabei de fazer uma pergunta aqui para ele enquanto a gente está conversando, que é uma das perguntas mais clássicas de um processo de recrutamento e seleção. Onde você estará daqui a 5 anos? Onde você se vê daqui a 5 anos, né? Aí o recrutador espera aquela resposta. Imagina o chefe lá, o diretor que está entrevistando o candidato. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Ele olha pro chefe e fala assim, na sua cadeira. É a resposta que ele espera, né? Aquela coisa bem clichê. Mas eu perguntei aqui para ele agora, onde você vai estar daqui a 5 anos? A resposta que ele me deu, como eu sou uma IA, não tenho capacidade de prever o futuro, mas posso informá-lo sobre tendências e previsões. Daqui a 5 anos, em 2028, é provável que a tecnologia de IA, como eu, ChatGPT, tenha evoluído significativamente. Novas versões e atualizações do modelo de ChatGPT podem ser desenvolvidas e aprimoradas. Além disso, é possível que novos modelos sejam construídos. No entanto, como sou uma IA, não tenho uma presença física ou pessoal. Eu não estarei em um local específico daqui a 5 anos. Continuarei a existir e evoluir como uma ferramenta desenvolvida e aprimorada por pesquisadores e engenheiros. Assim, você bateu o olho nessa resposta e falou, a resposta perfeita. Por quê? Estatisticamente, probabilisticamente, é a resposta mais adequada que ela tem que dar para essa pergunta. Ponto. Sim. Inclusive ela fala, não tenho corpo, eu não sei onde eu vou estar, ela... não tenho um lugar para estar, né? Claro, claro. E deve ser uma pergunta que ela recebe bastante, né? Porque a gente que vive consumindo ficção científica sempre teve a inteligência artificial como algo que pode se tornar assustador, que pode tomar o lugar das pessoas, né? Quem cresceu assistindo, sei lá, Exterminador do Futuro ou coisa parecida. Então essa pergunta, tem muita gente que tenta até provocar o ChatGPT a entregar alguma coisa. Você está escondendo algo de mim? E esse tipo de pergunta ela deve estar preparada bem, né? Não é bem assim, fique tranquilo. Eu tenho a impressão, Wander, não sei se você também sente isso, que o Google, inclusive, está começando a alterar o seu layout de busca para dar umas respostas mais claras quando você faz algum tipo de questão, né? Tipo, sei lá, se você pergunta se algum alimento tem mais nutrientes do que o outro, coisa parecida. Ele já está dando uma resposta muito parecida com o ChatGPT. Eu entrei nesse tema porque a gente está com o ChatGPT na cabeça, mas existem outras grandes empresas de tecnologia trabalhando com sistemas parecidos, né? E o Google já lançou a versão dele, ainda não está disponível no Brasil. Eu estou aqui testando ele feliz da vida porque eu consegui já conectar por um outro país, que é o Bard. O Bard é o ChatGPT do Google. Muito provavelmente daqui a alguns poucos meses ele vai estar liberado para todo o público fazer uso, e a ideia é que ele, ao longo do tempo, substitua o modelo atual de pesquisa. Não que o modelo de pesquisa vai ser subutilizado, mas eu não preciso mais ter um conjunto de páginas trazendo a informação para que eu pesquise nesse conjunto de páginas a resposta que eu quero, se eu tenho um componente que consegue já trazer esse conjunto consolidado numa resposta e falar assim, está aqui neste conjunto de links as respostas que você está procurando. Eu vou resumir para você, está aqui, ó, blá, 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 blá. Vou escrever um texto e falar assim, você quer ver de onde eu tirei isso? Está aqui as minhas fontes. O Bard deve trabalhar neste formato. O Bing da Microsoft já está trabalhando nesse formato. Tanto que você pergunta algumas coisas, ele já te mostra embaixo os links para onde você tem que ir, de onde ele está extraindo, mas ele consolida e te dá isso como se fosse uma resposta escrita que nem o ChatGPT entrega para a gente. Então, assim, a mecânica de busca muda. E é aí por isso que ele já está trabalhando. Sim. Hoje em dia não tem mais, mas quem gostava de usar muito o Google, não tem mais não. Quase ninguém usa.
Mas você tem um botãozinho no Google que está ali no canto direito inferior, embaixo do label de pesquisa, que é o Estou com sorte. Basicamente, o Bard vai ser isso. Vai ser o Estou com sorte dele, só que com a informação certa. Caramba, cara. E é fantástico como a gente ganha tempo, de fato, né? Eu tinha até separado uma pergunta aqui da utilização do ChatGPT como Google, mas com o Google lançando a sua ferramenta, isso vai ficar muito mais claro, muito mais presente na nossa rotina de consumo. Um exemplo que eu achei pesquisando de profissionais de RH, fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre encontrar de uma maneira ágil leis trabalhistas. Você vai no Google, vai aparecer, né, um monte de página, os ministérios, secretarias primeiro, federações, sindicatos, e o ChatGPT consegue te descrever exatamente do que se trata, as principais leis e as fontes. Então, a utilização do ChatGPT para ganhar esse tempo, para fazer cartas de solicitação, pedidos de orçamento, para quem trabalha com RH, cara, é fantástico, né, bicho? Inclusive, se você chegar a perguntar para o ChatGPT qual é o perfil de trabalho dele, vamos supor que ele fosse um empregado que a gente contratou para a empresa para desenvolver alguma atividade. Se você perguntar para ele no que ele é bom, ele vai te responder. Eu sou bom em responder perguntas, eu sou bom em fazer assistência de tarefas básicas, planejamento, cálculos matemáticos, essas coisas. Ele vai falar que ele é bom em comunicação e interação, porque ele é capaz de manter conversas em linguagem natural com os usuários e oferecer respostas úteis e relevantes, né? Porque respostas úteis e relevantes não serviria para nada. E aí o quarto item que normalmente ele coloca é que ele é um ótimo gerador de texto criativo, porque ele pode escrever histórias, poesias, roteiros, e é verdade. Se a gente for pensar, vamos lá, tanto quem trabalha com RH, quanto quem trabalha com produção, com roteirização, aqui essa estrutura, esse podcast, esse episódio que a gente está gravando, teve uma roteirização mínima. A gente não está simplesmente conversando aleatoriamente. Existe uma estratégia desenhada para isso. Ele é bom em fazer isso, porque é uma estrutura formal. Parece que não, mas é. Então tem um início, tem um meio, tem um fim. E tem uns entremeios ali, como é que esse roteiro está sendo montado, que estrutura de pergunta que você vai fazer, eu vou apresentar assim, eu vou abrir assim. Ele sabe. Porque ele está consumindo uma base de dados gigantesca que ele tem acesso, onde já tem milhões de roteiros escritos que descrevem essa estrutura formal e ele sabe, olha, então eu vou caminhar para cá. E você fala para ele, não gostei dessa, tenta mudar. Ele, opa, peraí, eu tenho outros exemplos, eu vou começar a construir baseado nos exemplos que eu tenho. E aí isso vai dar para ele capacidade de responder e a gente olhar e falar, gostei dessa resposta. Agora, qual é a sacada aí? Onde mora, de novo, eu sempre bato nessa tecla da diferença do ChatGPT. Superará os humanos? Perderemos empregos? Se a gente vai falando de coisa repetitiva, de coisa que era construído mecanicamente, sim, perderemos. Assim como foi durante toda a evolução da humanidade até agora. Todas as grandes tecnologias sociais ou não sociais, tecnologias digitais que vieram e criaram disrupturas globais, teve mudança na massa de trabalho. A última revolução industrial que a gente teve no final do século XIX ali, ela teve um impacto muito grande. Se a gente lembrar na agricultura, na Revolução Agrícola, a gente teve um impacto também na massa de trabalho. Agora não vai ser diferente. Em nenhuma dessas situações as pessoas ficaram sem ter o que fazer. Mas eu tive que mudar drasticamente a forma como eu estava preparando a mão de obra de trabalho. Quer ver um cara que provavelmente vai ser substituído? E eu tenho uns amigos que eles ficam bravos quando eu falo isso. E eu já falava isso antes do ChatGPT. Estagiário de escritório de advocacia. O trabalho do estagiário é copiar o template de uma petição ou de qualquer coisa e trocar o nome do indivíduo, colocar o RG e o endereço. O RG e o endereço. Exatamente. Esse cara não tem mais o que fazer. Não dá para dar para estágio para esse cara, porque isso vai ser facilmente resolvido. Eu vou ter que arrumar outra função para ele. O estagiário vai continuar existindo, mas a função que ele executa no estágio, ela vai mudar drasticamente, sem sombra de dúvida. E aí eu volto pro ponto, né? No final das contas, eu estou trazendo uma ferramenta que está auxiliando a estrutura de trabalho que a gente tem. Eu não estou substituindo.
Eu estou fazendo uma mudança de lugar. Eu estou tirando uma pessoa que está numa posição e eu vou alocar aquela pessoa numa outra posição. Você quer ver uma coisa que a gente falava muito e poucas pessoas estão fazendo esse match no ChatGPT? Se a gente lembrar que há uns 2, 3 anos, principalmente com a pandemia, a gente ouviu muito os RHs e as pessoas que trabalham com recrutamento e seleção, com pessoas, né, gerenciamento de recursos humanos e tudo mais, gestão de pessoas, falavam de cargos que ainda não existiam, empregos que ainda não existem, posições que ainda vão ser criadas, né? Estamos criando nomes que ainda não existem, funções que não existem, porque o híbrido veio, porque agora eu tenho uma pessoa que ela tem que ser focada em gestão de trabalho remoto. Não existia um gestor de trabalho remoto, era uma função nova. E isso, de repente, deixou de ser importante, na verdade saiu do hype, né? Para vir o ChatGPT, ou o metaverso, como era um ano atrás, o metaverso morreu, tadinho. Veio o ChatGPT e a gente esqueceu disso aqui. Só que, na verdade, isso aqui está vindo junto. Porque essa mudança na forma como eu uso as ferramentas para o meu mecanismo de trabalho vai me obrigar a criar esses novos empregos, essas novas funções que não existiam antes. Porque aí, do mesmo jeito que eu gastava tempo antes apertando parafuso e agora eu não preciso mais gastar tempo apertando parafuso numa linha de fábrica de automóvel, e eu tenho outras funções que são executadas por essas funções vão começar a existir agora, uma vez que esses caras estão sendo substituídos pela tecnologia do ChatGPT. A única certeza que eu tenho é que quem vai continuar nesse meio é o RH. O RH, o RH que tá nos ouvindo agora, ufa, respirou fundo. Pode ficar tranquilo. Até porque tem que ter a pessoa que vai adquirir todo aquele conteúdo, toda aquela informação e executar. E o RH acaba sendo fundamental nesse sentido, né, Wanderson? Não adianta a gente só gerar todo esse tipo de conteúdo, especialmente quando você pede algumas iniciativas, algumas soluções ou alguns encaminhamentos até para direcionar uma execução. Vou dar um exemplo para você. Hoje, abra a sua geladeira, vá no ChatGPT e coloca, tem isso, 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 isso. O que eu faço de janta? O ChatGPT vai te dar uma receita. Ele vai te sugerir alguma coisa, ele vai te aceitar. Mas se você não tiver o mínimo de noção, não vai ficar bom. O problema é que dependendo da geladeira, cara, ele vai ter que juntar isso com uma Super Bonder. Vai colocar um Super Bonder, um limão cortado e um sachê de ketchup. Essa é a sua janta hoje. Pode acontecer. Então você tem que ter o mínimo ainda de prática, né, e de experiência para conseguir absorver aquela informação, aquela sugestão do ChatGPT e acabar executando. A gente falou do metaverso, só para não passar batido. Rapaz, o que aconteceu com o metaverso, cara? A gente fez até programa do metaverso o ano passado. Ele ainda existe, claro. Eu sei que há empresas que investem, há quem compre terreno no metaverso, inclusive. Mas ficou meio de lado, né? Você viu aquele meme do cara que comprou o terreno no metaverso, aí vai dando zoom, 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 tá só ele num quadradinho? É isso. O metaverso é um negócio engraçado, porque assim, não é a primeira vez também que a gente fala sobre metaverso, mas não com este rótulo. É só a gente lembrar de Second Life, cara. Second Life, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, morreu igual. E tem um motivo. Não é que o metaverso não é interessante e não é que a gente não vai evoluir as tecnologias que estão embarcadas no metaverso. Muito pelo contrário. Elas estão evoluindo muito e o uso da inteligência artificial com essas tecnologias vai deixá-las muito revolucionárias. Realidade aumentada, realidade virtual. O X o metaverso era uma aposta totalmente especulativa no formato que ele estava sendo descrito. Você estava apostando numa desmaterialização a um determinado nível que o sistema ainda não está preparado. E aí quando eu falo sistema, é sistema societário. A gente ainda é pautado por um mecanismo de escassez. Então, a nossa geração de riqueza, enquanto mundo, é pautado na escassez. E isso é justamente o inverso do que existe no metaverso. Você tem abundância. O NFT, inclusive, é a materialização da escassez dentro do metaverso, né? Mas como você tem essa mecânica funcional completamente diferente, você não materializa algumas coisas que, para quem está aqui no mundo real, operando o sistema, ainda não dá para palpar.
E aí você tem um conjunto de tecnologias extremamente útil aplicadas a um contexto que ainda não está pronto para isso. Deve ser a terceira onda que eu vejo relacionado a isso ao longo do tempo que tende a fracassar, porque você não consegue fazer essa materialização da produção da riqueza. Por exemplo, a gente nunca mais ouviu falar na mesma proporção de blockchain, que estava ali as coisas todas muito conectadas. E, cara, blockchain é a tecnologia para o contexto de segurança e criptografia de dados, para proteção de informação circulando em rede, mais proeminente que existe. Só que é um negócio que realmente fica atrás nos bastidores, né? Então, mas é que a criptomoeda é baseada em blockchain. Fato. Mas a cripto é um mecanismo de um ativo de riqueza que é complexo, que você está indo contra um sistema. Então, assim, você tem outros fatores que não são simplesmente tecnológicos que vão impactar nisso. O ChatGPT e a inteligência artificial, no contexto que elas estão entrando, é exatamente o contrário. Eu uso para alimentar o sistema que eu tenho vigente e conseguir ter ganho real. Você botar um chat GPT para substituir o estagiário de um escritório de advocacia e pagar R$ 15 para usar isso, você tá vendo o resultado ali, na hora. É real. Uhum. Que loucura, cara. E só para não passar batido, deixa eu pedir para você falar um pouco também do Midjourney, que é uma outra geradora de inteligência artificial, que é outra inteligência artificial, né, que é uma geradora de imagens. A gente teve um caso que repercutiu muito nos últimos dias, que foi o Papa vestido um casacão branco, né? Que rodou, cara, e rodou e muita gente caiu. Muita gente que inclusive trabalha com manipulação de imagens, com veículos grandes realmente caíram naquela montagem do Papa. Explica para nós o que é de fato o Midjourney, por favor. O Midjourney ele tem o mesmo princípio do ChatGPT, só que desenhado para imagem. Né? Então você tem um determinado conjunto imenso de banco de informações imagéticas, de conteúdo visual, em que você extrai características daquilo e a partir de um texto, ou seja, você descreve uma imagem e ele consegue interpretar essa descrição que você deu e gerar uma visão daquilo descrito. De novo, o segredo está na pergunta. Quanto melhor você conseguir descrever a imagem que você quer, mais precisa vai ser a imagem. Se você pega o texto que dá origem a algumas imagens maravilhosas lá no Midjourney, eu estou no servidor do Midjourney, né? Eu acompanho. Então eu vejo a geração do que a pessoa está pedindo para a imagem fazer, para ser criada. Cara, um texto deste tamanho, 250 palavras, mas o cara que já tá craque, ele já pede assim: eu quero que você gere uma imagem com uma pessoa que tem metade do rosto escurecido por uma luz que está saindo no canto direito, com uma contraluz de janela aqui na posição da esquerda, e eu quero que você desenhe isso num estilo barroco, mas essa imagem precisa estar refletida como se fosse um pôr do sol em Paris, do lado da Torre Eiffel. Cara, é praticamente impossível o cara errar a imagem, né? De tão bem descrita que ela está. E aí, quanto mais conteúdo você tem para treinar aquela inteligência artificial para entregar a informação certa, melhor vai ser o resultado. Se você consegue descrever tão bem, se você consegue ter esse mínimo detalhe para descrever que o Papa está usando um agasalho branco com pena de ganso, que parece pena de ganso aquilo, que tem tais e tais características, que é de uma marca XYZ, com um crucifixo no peito, assim, assado, mais preciso ele vai ser. E se você vira e fala para ela: eu quero que você faça essa imagem com o Papa Francisco descendo uma escada com uma luz sobre a cabeça dele, a imagem vai ficar ótima. Mas olha o trabalho que você tem para descrever o negócio. Aí você vê a diferença, onde as pessoas falam: mas isso daqui é arte, não é arte? Isso vai ser impactante. O processo de construção mental para a imagem ser feita, ela é quase a mesma. Quem descreveu aquilo foi um artista. Se eu, que não faço arte nesse formato, ou você que não faz arte nesse formato, né, pedir para a imagem ser gerada... As observações, né? Exato, ela vai ficar um negócio muito feio. Aí você vai falar assim:
Como é que o cara fez aquilo e eu não consigo fazer igual ele se a máquina tá gerando a mesma coisa? Não, meu jovem, o cara que pediu sabe pedir, porque ele entende da técnica de pintura, onde tá a luz, como é que tem que ser tal coisa, já entendeu como é que é a resposta da máquina. Então vê que é uma coisa muito simbiótica, né? Eu tenho máquina e humano numa interação muito forte trabalhando. A máquina não consegue gerar sozinha. Ela precisa do cara falando o que ela tem que fazer. É que ela tem uma alta capacidade para dar a resposta mais perto daquilo que ele imaginou, porque ele conseguiu descrever muito bem. Agora, se você parar na frente dela e falar assim, faz um desenho para mim. Sim. Vou fazer o quê, gente? Que desenho? Deixa eu te fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. O processamento é demorado? Tipo, quanto mais detalhes o processamento é demorado, ou ele é Quanto padrão? mais detalhe, o processamento é mais lento. Eu gerei esses dias umas imagens bem pesadas, só que eu queria bastante conteúdo nelas, porque ia servir de capa para uma matéria que eu estava fazendo. E eu descrevi praticamente a matéria inteira. A imagem ficou bonita, e não foi nenhum absurdo de imagem, tá? Mas ela demorou mais do que a média para me devolver, porque assim, tinha muita informação para ela trabalhar. Então assim, quanto mais informação você dá, mais trabalho vai dar. No caso da imagem do Papa, ainda tem um detalhe, porque a imagem foi exportada e o cara fez um ajuste nela, se eu não me engano, no Photoshop, alguma coisa assim, fez melhoria de tom, jogou umas aplicações de camada, então deixou ela mais realista, né? E acho que foi o mesmo cara, se eu não me engano, que fez umas do Trump. Acho que foi ele que fez Né, as preso, né? É isso, da prisão do Eu acho que foi ele Trump, que isso fez, aí. O cara tá se especializando nisso. Aí você vê como realmente é a mente de um artista construindo uma imagem. Ele só tá usando um ferramental diferente para fazer essa construção, em vez de ser um pincel, né? Sim, não, a iniciativa de um artista. Ele pode, por exemplo, não deixa de ser um artista, ele pode pedir pro ChatGPT redigir um poema ou escrever sei lá, um quadrinho da Mônica, uma historinha do Cascão, e pedir pro Midjourney fazer o desenho do Cascão com a história do ChatGPT. Né? Ainda assim teve iniciativa de alguém. Exatamente. Ainda assim teve a iniciativa de alguém. Você só está usando a ferramenta de construção, meio de construção em que mudou. Esses dias eu fiz um teste exatamente desse jeito. Eu tava brincando de ChatGPT no final de semana. Pedi para ele fazer uma especulação do que seria São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia, em 2050. Então, assim, dado o que você tem de informações sobre São Francisco hoje, descreve para mim para onde você acha que São Francisco vai. E aí ele fez uma descrição, cara, enorme, mó legal. É uma cidade assim, tal, cultura, estrutura de contracultura, engajada com a parte social, engajada com cuidado com preservação ambiental, é uma região de alta tecnologia, onde está o Vale do Silício. E aí, baseado nisso, ele foi falando, dado essas informações que eu tenho, eu acho que o caminho ele vai para trabalhar com isso, fazer tais coisas na cidade, mobilidade, cara, um textão. Falei assim, tá bom. Resume isso em um parágrafo. Foi lá, resumiu em parágrafo. Peguei aquele parágrafo, copiei, fui lá no Midjourney, colei ele no prompt e falei assim, gere uma imagem para mim baseada neste parágrafo. Cara, vieram umas imagens muito doidas. E o pior, eu olhava e falava assim, rapaz, não é que pode ser verdade mesmo? Eu olhando assim, olhando São Francisco, conheço São Francisco bem, né? Eu olhava e falava assim, olha, tirando aquelas montanhas que tem lá no fundo, porque não tem montanha em São Francisco, o resto é bem possível que aconteça. Você viu um pátio novo, né? A ponte, a Golden Gate ali no canto, uma estrutura bem na orla ali da Bahia, diferente, mas toda arborizada. Eu falei assim, cara, pro jeito que é São Francisco e pro que está desenhado para ela, isso realmente faz sentido. E aí eu peguei justamente, olha, a previsão que o ChatGPT me fez, peguei aquele conteúdo textual e gerei uma visualização daquilo, bati o olho e falei assim, faz sentido? E eu não teria conseguido gerar sozinho, não sei desenhar. Eu continuo fazendo palitinho, que é uma bolinha com a cabeça e os pauzinhos. É o máximo que consigo. Me achando o máximo. Wander, meu velho, cara, muito obrigado pelo seu tempo. A gente tá chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Esse tema é muito legal, né? A gente começa a falar, começa a pirar, imaginar possibilidades, né? Enfim, aí já vai entrar em uma outra seara um pouco mais complexa, que vai envolver política, fake news para o futuro, nessa geração de imagens. O caso do Papa, né? Eu acho que vai ser um grande exemplo utilizado a partir de agora, porque realmente muita gente caiu.
Tem aquelas simulações já de dublagem, de lábios, de faces, né? Que a inteligência artificial consegue Pode deixar anotado. Nos próximos máximo 6 meses vai sair uma IA gerativa para voz. Assim, a gente já tem, mas de alcance massa como a gente está vendo texto e imagem. Anotado, hein? 6 meses eu te mando o link e falo, tá certo, tá certo. E a gente vai ficando por aqui, nesse retorno do A Hora do Chá, segunda temporada, com essa novidade. Todos os episódios estarão disponíveis também no YouTube. Então, se você está nos assistindo no YouTube, já curte aí o canal, deixa seu comentário, deixa seu like. E para saber mais da Casa Tempero, você já sabe, né? É só procurar Casa Tempero no LinkedIn ou no Instagram, tá bom? Eu sou Fred Fagundes e eu volto na semana que vem. Até lá!